Sejam todos muito bem-vindos ao Milhas 360, o seu canal de milhas aéreas. E hoje eu, Marcos César, especialista em milhas aéreas, vim trazer para vocês como a gente faz as compras de ingressos no Hotel Du, né? A gente já trouxe um vídeo aqui explicando os tipos de ingressos, como eles funcionam, e agora eu vou mostrar para vocês aqui na prática como é que a gente faz a compra desses ingressos para vender para nossos clientes, né? Então, caso você seja agente de viagem, esse vídeo é para você, porque você vai entender como você conseguir ofertar para seu cliente o seu ingresso da Universal, né? Eu vou compartilhar aqui a minha tela para vocês entenderem como vocês conseguem vender os ingressos do Hotel Du. Então, aqui dentro da plataforma Hotel Du, né? Lembrando que essa plataforma é exclusiva para agentes de viagem, né? Então, a gente tem aqui ingressos Disney e ingressos Universal. Nós vamos ver hoje ingressos Universal. Está carregando aqui. Beleza. Então, vamos lá. Ingressos Universal, né? Então, ele já traz aqui, né, se você quiser comprar ingressos para algum dos 4 parques da Universal, ou Universe, ou Universal Studios, né? Ou Island of Adventure, ou Volcano Bay. Se você quiser algum desses, você clica nesses aqui, né? E nós vamos aqui embaixo olhar, né? Ele traz um descritivo, né, dos principais destaques de cada um deles, né? Eu vou aqui clicar em escolher e ele vai trazer aqui, né? Ele tem o filtro aqui dos parques, né? Que a Universal tem, os 4 parques principais, né? Então é importante que você defina aqui qual a data, né? De início que seu cliente vai entrar nos parques da Universal. Então, assim, você precisa, a depender do tipo de ingresso que ele queira, né? De 1 dia, de 3 dias, de 5 dias, de 14 dias, ele precisa definir qual a data inicial. O ideal é que ele tenha ali uma estratégia, né, de acesso aos ingressos. Ou ele bote dias específicos para a Disney ou para a Universal, ou se ele vai ter dias específicos, né, misturados em Universal e Disney. Então, de qualquer forma, você precisa dizer qual é a data de entrada do primeiro parque da Universal. Então, digamos que o seu cliente vai entrar a partir do dia 1º de setembro, beleza? Eu vou marcar aqui o dia 1º de setembro. É importante que você defina quantas pessoas, né, você vai vender esse ingresso, seja adultos ou crianças. Crianças são consideradas de 3 a 9 anos, certo? E adultos, todo mundo que tem a partir de 10 anos já entra na categoria adultos, né? Então, digamos que eu vou ter 3 adultos nesse ingresso. Beleza? Como é que funciona aqui, né, os ingressos da Universal para 3 pessoas, por exemplo? Então, a gente tem aqui o ingresso para 14 dias, e já bota aqui como primeira opção, porque ele é o ingresso que mais vale a pena, né, em termos de custo-benefício, né? Então, por exemplo, o ingresso para 14 dias para 3 adultos custa 9.740. Deixa eu ver quanto é que é esse custo para 3 pessoas, né? Individualmente, esse custo vai estar de R$ 3.246 por pessoa no ingresso de 14 pessoas. Hoje, esse é o ingresso com o melhor custo-benefício, né, dos parques da Universal, né? Nós temos também alguns ingressos aqui para 3 dias, né? Então, isso aqui é bem interessante porque ele tem algumas opções aqui. 5 dias para 3 parques, né? Em 3 dias, sendo 2 dias grátis, né? Então, você ganha 3, você compra 3 parques e ganha mais 2 dias grátis e mais o parque to parque, né? Então, esse tipo de ingresso aqui, eu vou escolher aqui, né? São ingressos de 5 dias que você tem
você paga 3 e leva 5, né? Ainda tem o Park to Park incluso, né? O que é o Park to Park? É você conseguir transitar entre o Island of Adventure e o Universal Studios, né? No mesmo dia. Então, você consegue ali, através do trem de Hogwarts, né? Transitar de um parque para o outro. Então, esse parque, esse ingresso aqui, vai te dar acesso ao Hollywood Studios Florida, Island of Adventure e o Epic Studio, além do Park to Park, né? Para o Hollywood Studios, o Universal Studios e o Island of Adventure, né? Então, você vai ter 3 dias, né? De Park to Park, mais 2 dias grátis, né? De Park to Park. Na verdade, é 3 dias de ingressos da Universal, né? Aí você pode usar qualquer um dos 3 parques. E você tem 2 dias exclusivos para Park to Park, que é ingressar de um parque para o outro, né? Isso aqui pode ser uma opção também interessante para famílias que desejam não pegar os 14 dias, que tenham menos dias em Orlando. Esse tipo de ingresso aqui pode ser mais adequado, né? A gente também tem a opção aqui. Esse ingresso aqui, ele está saindo a 6.527 dividido por 3. Está saindo 2.175, 5 dias de parque da Universal, certo? Agora, deixa eu dar uma olhada aqui. Quando você bota aqui comprar, ele já vai dizer para vocês a janela, né, que você tem para uso desses 5 dias. Então, aqui você tem 3 adultos, 3 dias Parque to Park, mais 2 dias grátis. Você poderá entrar no Parque Universal Studio Florida, Universal Island of Adventure e... beleza. Você pode usar Universal Studios, Island of Adventure e Epic Universe no mesmo dia. Inclusive, o ingresso é válido por 5 dias consecutivos, certo? Durante o período de 7 dias a partir da data selecionada. Ou seja, deixa eu voltar aqui para a tela anterior. Você está comprando aqui 5 ingressos, na verdade você está pagando 3, ganhando mais 2 gratuitos, né? Sendo que você vai ter 7 dias para usar esses 5 ingressos aqui, beleza? Sendo que você vai ter 2 dias que você pode usar Park to Park de viajar do Island of Adventure para o Universal Studios e vice-versa, beleza? Outra modalidade que nós temos aqui, ingresso para os 4 parques em 3 dias, né? Os 4 parques? Esse aqui já inclui o Vulcano Bay, que é o parque aquático da Universal, né? No mesmo esquema, vamos ver aqui detalhes. Com ingresso de 3 dias Parque to Parque com o Vulcano Bay, mais 2 dias grátis. Você poderá entrar nos parques Universal Studios Florida, Universal Island of Adventure, Universal Epic Adventure, Epic Universe e Universal Vulcano Bay no mesmo dia. O ingresso é válido por 5 dias consecutivos durante um período de 7 dias, a partir da data selecionada. Então, esse aqui, ingresso aqui é um pouco diferente. Você vai ter 7 dias de uso para esses 5 dias consecutivos. Então, você vai ter 4 parques aqui, né? Para utilizar em 3 dias consecutivos, mais 2 dias grátis, parque de parque, né? Então, 3 dias consecutivos você vai ter que usar nos ingressos nos parques ou Universal, ou Island of Adventure, ou Epic, ou Vulcano Bay. Algum desses 4 vai ter que selecionar 3 para ir de forma consecutiva. Você pode dar uma pausa de um dia e depois ir no Vulcano Bay
ir em algum outro, né? Ou até 2 outros diferentes em dias alternados, porque você tem um dia de folga, beleza? Você pode ir 3 dias consecutivos, dar um dia de folga e vai mais 2 dias, beleza? Então, tem algumas alternativas interessantes aqui, vai depender do perfil do seu cliente, vai depender do seu perfil, né? Que você quer fazer essa viagem, para escolher o tipo de ingresso adequado, né? O Vulcano Bay, cara, eu até hoje não vendi nenhum ingresso para Vulcano Bay, né? É um parque aquático que pouquíssima gente vai, sinceramente, para lá, né? Mas, de repente, no perfil do seu cliente, pode ser uma alternativa interessante, né? Além disso, ele tem um ingresso com 3 parques em 3 dias, de acesso a parque to parque. Então, aqui já o Hollywood Studios Florida, mais Island of Adventure, mais Epic Universe, com Hogwarts Express, que é justamente o parque to parque, né? Então, esse ingresso já tem um valor menor. Esse ingresso já sai 6.527 para 3 pessoas, ou seja, 6.527 dividido por 3, R$ 2.175,66 por pessoa, né, para você ir nos 3 parques em 3 dias consecutivos, certo? E temos o ingresso para 4 parques em 3 dias consecutivos com visitação a parque to parque. Como é que funciona esse? Esse aqui é um pouco mais caro, mas você consegue ir no Hollywood Studios e no Island of Adventure em um dia, no parque to parque, né? Aí você tem outro dia para o Vulcano Bay e mais um dia para o Epic, né? Então, esse é um dia mais corrido, porque você vai ver 2 parques da Universal em um dia, o que é muito apertado para quem vai pela primeira vez, né? Mas para quem já foi mais de uma vez, pode ser interessante porque você já pega os brinquedos que mais lhe interessam, certo? A gente tem no Hotel Duo opções para ingresso de 2 parques, né? Então a gente tem o Hollywood Studio, o Island of Adventure com o Parque to Parque, né? Que é o parque a parque. Esse daqui já vai sair para 3 pessoas a 5.663, 5.363 dividido por 3, vai dar 1.787 para 2 parques, né, em 2 dias. Pode ser interessante. Se você não quiser a opção de parque to parque, está carregando aqui o preço, já sai um pouco mais barato. Cadê? 5.067. 5.067 menos. Deixa eu ver aqui. Ó, a diferença é bem pouquinho. 5.363. Ou seja, R$ 296 para as 3 pessoas. Você paga, na verdade, o parque to parque por R$ 98,66. Então, a diferença é muito pouca, né? Menos de R$ 100 para você ter a experiência do parque to parque, né? Para você utilizar o trem de um parque para o outro, né? E conseguir fazer a visitação, né? Em 2 parques no mesmo dia. Então, esse ingresso, 2 parques em 2 dias, não tem direito ao Hogwarts Express, né? Por mais R$ 98,66 por pessoa, você consegue pegar um trem, o trem de Hogwarts, aqui de um parque para o outro, né? Temos a opção também de ingresso de 2 parques, né? Em um dia com parque to parque, mais um dia exclusivo de Epic, né? Ou seja, em um dia eu faço os 2 parques, né? Com o parque to parque, ou seja, eu vou de um parque para o outro. Outra opção de ingresso, né? É o ingresso parque to parque em um dia. Mais um dia
exclusivo de Epic Universe. Ou seja, a gente teve aqui a opção, né, de 2 parques em um dia com 2 parques em um dia com o Parque to Park, né? E tem a opção também de um parque em um dia, mais um dia exclusivo de Epic. Vamos ver aqui a descrição. Isso aqui tá estranho. Com ingresso de um day base, mais um day Universe Epic com... Você pode visitar... Certo. Esse aqui é você visitar um dos parques, né? Com a opção do Parque to Park. Não, esse aqui não tem um Parque to Park. Esse aqui você consegue visitar os 2 parques, né? O Hollywood Studios, Universal Studios, mais o Island of Adventure, né? No mesmo dia, só que você não tem um parque to parque, você tem que sair de um parque, ingressar pela entrada do outro, né? E você tem mais um dia exclusivo de Epic. Esse aqui vai sair a quanto? 537 por pessoa, para 3 pessoas. 537, como botei 3 pessoas lá, né? 537 dividido por 3 vai dar 1.712,13. Cara, sinceramente, não vale a pena. Melhor você pegar o Parque to Parque, porque você consegue de um parque migrar para outro, né? E conseguir visitar de forma... ter uma experiência de visitar, de viajar de um parque para outro no trem de Hogwarts, que é bem interessante. E a gente também tem os ingressos da Universal de apenas um dia. E aí, obviamente, você tem o ingresso de Parque to Parque em um dia, né? Que é você visitar os 2 parques em um dia, né? Tanto o Universal Studios quanto o Island of Adventure. Esse ingresso ele está custando 3.753 dividido por 3, 1.251 por pessoa, né? Ele tem um parque em um dia e aí você pode escolher ou Hollywood ou Universal Studios, né? Ou o Island of Adventure. Esse ingresso, né? Na verdade, é o mesmo ingresso anterior, só que sem um parque to parque, 2.617 dividido por 3, vai dar R$ 872, né? Por pessoa. E tem a opção de um parque um dia somente para o Epic Universe. Vamos ver quanto é que está custando aqui o Epic Universe para 3 pessoas, 2.777. Ué. 2.777 dividido por 3, R$ 925,66 somente o ingresso do Epic Universe, certo? Então a gente viu aqui todas as combinações de parques disponíveis no Island of, na verdade, nos parques da Universal, né? Então a gente viu ali opções de visitar um parque, parque to parque em um dia, parque to parque em 2 dias, ver apenas um dos parques da Universal e o Epic, ver apenas o Epic. Então a gente viu todas as variações possíveis e os preços, né? Tomando como data aquela, obviamente, esse preço, né? Assim como a tarifa aérea, eles mudam, né? A depender do dia que você vai acessar o parque, certo? Então, esses valores aí são a partir daquela data. Qual foi a data que eu peguei aqui? No dia 1º de setembro, certo? E existe também, eu vou compartilhar aqui com vocês, isso é só do ingresso, sem o Fast Pass. O Fast Pass da Universal são diferentes, né? Como eu falei no vídeo anterior, existe a possibilidade de você ganhar de forma gratuita nos hotéis de luxo da Universal, né? Então, você se hospedando naqueles hotéis que eu fiz a referência lá,
são apenas 3 hotéis, são os hotéis de alto luxo deles. Você ganha o Fast Pass e ganha 1 hora antes de entrar no parque. Então, isso é bem interessante, principalmente para quem está com grupos de 3 ou 4 pessoas. Vale a pena, vale mais a pena você pegar uma diária nesses hotéis, né? E ganhar o Fast Pass, né? Eu ensinei essa estratégia no vídeo anterior para vocês economizarem, né? Mas para quem vai apenas 1 ou 2 pessoas, talvez vale mais a pena você comprar o Fast Pass de forma separada. Eu vou passar aqui os preços, né? Que nós vendemos aqui através da plataforma Hoteldu, que é uma das melhores plataformas que a gente tem para vender ingressos da Disney e o Fast Pass, para vocês entenderem como qual o custo adicional que vocês terão, beleza? Então, para você que é agência também, vocês clicando aqui em Universal aqui em cima, certo? A gente desce aqui embaixo e tem aqui, ó, compre seu passe expresso. Então, é aqui que você vai comprar o Fast Pass dos parques da Universal. Então, vamos lá. A gente tem o passe expresso, né, normal para 2 dias. Tem o Studio Florida, Island of Adventure ou Epic Universe. Não está incluso o Vulcano Bay. Aqui na regra, Today Universal Express Pass, você terá acesso a uma fila separada, com um tempo de espera mais curto que das atrações, participando da Universal Studios Florida, Universal Island of Adventure e Universal Epic Universe. Certo? Então, aqui você terá até 4 dias para usá-lo completamente. Ou seja, esse ingresso aqui, ele vai dar acesso. Se você tiver o Park to Park aqui, Studio Island, você usa um dia e no outro dia você pode usar no Epic. Beleza? Vulcano Bay está fora. Se você quiser fazer um dia Universal Studio, Island of Adventure e Epic no outro dia, ou seja, cada dia para um parque, que é o que eu recomendo para a primeira vez, aí você vai pegar esse tipo de ingresso. Então, vamos comparar aqui a diferença de preço de um para outro. Ou eu não escolhi aqui, vou botar aqui 1º de setembro, mesma data, e vou escolher uma pessoa só. Por pessoa, para 2 dias, está 1.867, certo? Para 3 dias, né? Um dia, vai usar o passe expresso, um para cada dia, tá 2.421. Para 4 dias, né? Caso você pegue aquele ingresso de 14 dias, você consegue usar aqui em 4 dias o passe expresso por 2.790 por pessoas, né? E aqui você tem somente se você quiser usar 2 dias para o Hollywood Studios e o Island of Adventure e deixar de fora o Vulcano Bay e o Epic, ele vai custar 2.113, certo? Agora passe de um dia, né? Somente Hollywood Studio Florida. Ou Hollywood não, Universal Studio, toda hora eu atrapalho. R$ 753. Se você for usar somente o Island of Adventure, deixa ele carregar aqui o preço, por 817, é um pouquinho mais caro. Né? Se você for usar em um dia, né, o Fast Pass no Hollywood Studios e o Island of Adventure, para quem tem um parque to parque, né? Quem for aproveitar os 2 parques no mesmo dia, ele já custa R$ 879, certo? Ele repetiu aqui. E no Epic, para quem tiver quem quiser o Express Pass, fica R$ 1.457 por pessoa. Então, esses são os Fast Pass, né? Lembrando que esse Fast Pass aqui,
eles são os FastPass normais, eles não são unlimited. Deixa eu só confirmar aqui. Você poderá cancelar então diante. Esse é unlimited. Uma fila separada, com tempo de espera mais curto nas atrações participantes. Ó, essa versão aqui, então tem que prestar atenção na hora que você for verificar o pai. Esse aqui, de 1.190, ele é o Unlimited, né? Hollywood, o Universal Studios e o Island of Adventure. Vamos ver aqui o Express Unlimited, tá vendo? E esses iniciais aqui, que são mais baratos, né? Você vê, R$ 653 aqui, o Studios Florida, contra 1.067. Vamos ver aqui a diferença de um para o outro. 1.067 menos 753. R$314. Qual a diferença do FastPass Express para o Unlimited? O Express você pode ir uma vez em cada brinquedo na fila Express, né? O Unlimited você pode ver e quantas vezes quiser. Então você tem que avaliar se R$314 vale a pena você pagar a diferença de um passe expresso para ir apenas uma vez em cada brinquedo, ou você poder repetir quantas vezes você quiser durante a sua estadia nos parques aquáticos, nos parques, né, da Universal, né? Então, poxa, eu não estava compartilhando aqui a tela com vocês, agora que eu vi. Deixa eu compartilhar aqui com vocês, ó. Então, aqui, ó, o Parque Universal 753, né? E o Express, ó, Hollywood, o Studios Florida e o Studios Florida com Express, 1.067. E sem o Unlimited, 753, certo? O Island of Adventure, 817. E o Island of Adventure Unlimited, 1.128. Beleza? E o Epic é o único que não aceita o Unlimited. Ele só tem o Express, é 1.457, por ele ser o parque mais recente da Universal. Ele infelizmente não aceita ainda. Eles não têm a modalidade de Unlimited, só tem a modalidade Express, que você vai uma vez, né, em cada brinquedo dos parques do Epic Universe, né? Então, creio que em breve eles devem lançar essa modalidade também. Como eles são um parque novo, a demanda está mais alta, então eles impõem essa regra de limitação do passe express, né? Para você poder ir apenas uma vez em cada brinquedo e não ir quantas vezes você quiser no mesmo brinquedo. Beleza? Então, pessoal, esses valores aí são os valores que nós vendemos aqui na nossa agência. São os valores que as agências que têm acesso ao Hotel Du conseguem vender, né? É um preço médio de mercado, inclusive o Hotel Du é uma plataforma que vende os passes Express, os passes Unlimited e os ingressos da Universal com um preço bem competitivo, inclusive ganhando de outros players do mercado, né? E nós utilizamos muito ela para vender ingressos aqui para nossos clientes de gestão e de agência. A gente tem uma boa saída aí pelo Hotel Du, né? Então, para as agências que ainda não possuem Hotel Du, pode ser uma alternativa interessante, porque vocês vão passar a ter acesso a esses ingressos também, né? E diversos outros operadores também do mercado dão acesso à compra de ingresso, mas a gente gosta muito do Hotel Du. A gente tem comparado com outras plataformas e eles oferecem condições interessantes, inclusive de parcelamento sem juros, o que ajuda muitos dos nossos clientes a concretizarem, né, essa questão de compra de ingressos. Beleza?
Então, meu nome é Marco César. E assim, o interessante é que se o cliente quiser, eles podem comprar no dia que eles forem entrar no parque, podem, vão pagar em dólar, vão pagar IOF, vão pagar spread. Então, e vão pagar à vista. Uma vantagem deles comprarem, né, conosco, que somos agências de viagem, que temos acesso a esse tipo de plataforma, é que eles conseguem parcelar em 10 vezes, sem juros, né? Esses valores são valores que eles vão pagar em real, não vão pagar nem spread, nem IOF, e conseguem um preço interessante para viabilizar os ingressos para a família dele, né? Então, muitas vezes, eles às vezes querem ir apenas em dois parques, por a gente fornecer esse parcelamento através do Hotel Lu, a gente consegue, né, fidelizar esse cliente e fazer com que ele consiga agregar mais ingressos, né, na compra dele e proporcionar à família dele mais acessos a parques, né, que eles não teriam se eles fossem comprar diretamente lá no parque. Beleza? Então, meu nome é Marco César, especialista em milhas aéreas, agente de turismo, né? E gestor de milhas. E a gente se vê no próximo vídeo. Valeu!